Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na empresa Analise e na aula de hoje nós vamos começar a discutir sobre os arranjos experimentais. Vamos começar pelo mais famoso, o fatorial. E para iniciar, vamos falar de fatorial no delineamento inteiramente ao acaso. Então você encontra aí muita gente falando fatorial em DIC. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre experimento em arranjo fatorial. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, já nesse primeiro slide, para nunca mais vocês falarem errado esses termos. Delineamento experimental, nós temos três: delineamento inteiramente ao acaso, DIC, delineamento em blocos casualizados, DBC, delineamento em quadrado latino, DQL. E pode haver algumas modificações desses delineamentos que aí muda um pouquinho o nome, blocos com informação dentro de parcela, tá? Pode ter esses negócios. Mas delineamentos são esses três. O resto é arranjo. Então nós temos os arranjos fatoriais, por exemplo. Nós temos as parcelas subdivididas, que também é um tipo de arranjo ou esquema, né? Em alguns casos pode ser chamado de esquema fatorial, esquema em parcela subdividida, esquema hierárquico. São esquemas, não são delineamento estatístico. Então, quando você for escrever no seu artigo, você vai colocar experimento montado em arranjo experimental, em arranjo fatorial, vamos supor 3x2, com 4 repetições em DBC, tá? Que o arranjo fatorial não é um delineamento, beleza? Isso tem que ficar muito claro. Eu vejo muita gente falando, eu montei o experimento de delineamento fatorial. Não. Ou você montou em DIC, DBC ou DQL o delineamento. E aí sim, o seu experimento é um arranjo fatorial. São coisas diferentes. Por quê? Porque o fatorial nada mais é do que um arranjo de um DIC, de um DBC, pode até ser um DQL, é bem difícil fazer, mas pode ser. Então esse é o primeiro ponto que eu deixo aqui para vocês. Léo, eu não sei muito bem o que é esse fatorial. Tem muitas áreas que não é comum, né, o uso do fatorial, e as pessoas assistem essas aulas e ficam confusas, né, em relação. Então o meu objetivo nessa primeira aula, nós vamos ter mais aulas de fatorial, né, mas nessa primeira aula é que você entenda exatamente o que é um arranjo fatorial para saber quando usá-lo, se você precisa. Talvez na sua área não, Léo, eu não tenho experimento desse tipo, tá? Então, nós vamos fazer isso com arranjo fatorial, nós vamos fazer isso com parcela subdividida, nós vamos fazer isso com hierárquico, tá? Com os principais aí, vamos pegar látice, blocos incompletos. Então, em todas as aulas aí, nós vamos ver todas essas possibilidades que nós temos de montar um experimento, ok? Então, vamos lá. O arranjo fatorial é aquele que inclui todas as combinações de dois ou mais conjuntos de tratamentos ou fatores. E prestem atenção, é todas as combinações. Se você não consegue montar todas as combinações, não é um arranjo fatorial. Vai ser um outro tipo, ok? No arranjo fatorial, você tem que ter todas as combinações possíveis. Ok? Entre dois ou mais conjuntos de tratamentos. Então, no fatorial, a grande diferença dele para o experimento simples é que agora eu testo dois tipos de tratamentos, onde esses tratamentos são chamados de fatores. Então, eu tenho o fator 1 e tenho o fator 2. Os fatores envolvidos nesse tipo de experimento podem ser o mais variável possível, né?
Então você pode avaliar o que você quiser, o que for importante. Por exemplo aqui, níveis de potássio e nitrogênio. Então eu posso montar o mesmo experimento, mesma área experimental, e colocar níveis diferentes de potássio, níveis diferentes de nitrogênio e interagir esses fatores. Ok? É isso que a gente está falando no início. Todas as combinações devem ser realizadas. Então, se eu tenho 3 níveis de potássio, tenho 3 níveis de nitrogênio, eu tenho que fazer todas as combinações. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 9 combinações dos níveis de cada tratamento. Isso é importantíssimo. Por exemplo, a avaliação de vários genótipos dentro de vários ambientes, que pode ser local ou ano. Isso aqui é muito interessante. Isso daqui a gente já cai, é um tipo de fatorial, mas é um tipo de fatorial que a gente chama de análise conjunta, né? Porque aí eu tenho que verificar mais algumas coisas. Por quê? É um fatorial? É. Porém, eu estou realizando em local diferente, em ano diferente. Então eu preciso checar alguns detalhezinhos para eu poder analisar como um fatorial. Mas é um tipo de fatorial. Então eu tenho vários genótipos, A, B, C, D, E, F. Vou analisar eles aqui em Ipatinga, vou analisar em Governador Valadares, vou analisar em Uberlândia. Então vou analisar em diferentes locais ou em diferentes anos. Analisei em 2021, vou analisar em 2022, 2023 e assim por diante. Avaliação de dose de fósforo em diferentes solos também pode ser feito, né? Então, nós vamos pegar diferentes solos, colocar diferentes dosagens de potássio e avaliar ali o crescimento de plantas, né? Bom, vamos trazer algo fora da agricultura, né? Agora eu só trouxe coisas da agricultura. Por exemplo, estamos muito falando sobre Covid, né? Então vamos supor que um pesquisador quer analisar diferentes vacinas. Então nós vamos pegar ali Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson. Esses são os tipos de vacina. Então esse é um tipo de tratamento, ele é o fator 1. E podemos analisar a dose dessa vacina. A dose completa, meia dose e 1/4 de dose. Esse é o fator 2, dose, ok? Então eu vou ter o fator 1, que é o tipo da vacina, e o fator 2, dose. Eu tenho que interagir esses dois fatores. Então eu tenho a vacina Coronavac, eu vou avaliar a dose inteira, meia dose e 1/4 de dose, em diferentes pessoas. Vou pegar a Moderna, dose inteira, meia dose e 1/4 de dose, em diferentes pessoas. Pfizer, dose completa, meia dose e 1/4 de dose, em diferentes pessoas. Janssen, dose completa, meia dose e 1/4 de dose em diferentes pessoas. As pessoas, nesse caso, são as nossas repetições, né, do experimento. Então, cada combinação dessa você pode aplicar em 4 pessoas. Talvez para medicina isso seja pouco, né? Aplique, sei lá, em 20, 30 pessoas, não sei, né? Aí você tem bastante repetição, fica um experimento bem mais robusto. Então, isso é o fatorial, gente, quando nós queremos avaliar dentro do mesmo experimento 2 ou mais fatores. Aqui eu dei exemplo apenas de 2 fatores. Eu posso querer analisar mais fatores. Quanto mais fatores eu coloco, maior é o número de combinação e maior vai ficar o meu experimento. Então tome cuidado com isso. Tem gente, eu já peguei experimento com 4 fatores. Pessoal, não faça isso. Dificilmente você vai conseguir um resultado satisfatório trabalhando com 4 fatores. Porque a pessoa coloca 4 fatores e coloca 2 repetições. Você, beleza, estatisticamente você resolve o seu problema, mas acaba você ficando com um número de repetição pequeno. Você vai ter muita interação entre esses fatores e não vai conseguir explicar todas essas interações. Então, não recomendo. Se não tem jeito, tem que fazer, faça. Mas eu não recomendo. Ok? Bom, assim, além da análise de cada fator separadamente, também é realizada a análise da interação desses fatores. Ou seja,
como esses fatores interagem de forma a influenciar a característica em estudo. Bom, se a gente realizasse apenas um DIC ou um DBC comum, nós iríamos analisar esses fatores separadamente. Então, eu teria um experimento, por exemplo, para avaliar tipo de vacina, um experimento para avaliar a dose daquela vacina, né? A questão é, quando eu faço isso, eu não consigo pegar a interação que pode ocorrer. Por exemplo, se eu avalio dose da vacina e eu escolhi a Pfizer, então eu vou montar um experimento para avaliar a dose de vacina da Pfizer. Dose completa, meia dose, um quarto de dose. Fiz o meu experimento e concluí que a dose completa é mais eficiente no controle do coronavírus. Mas eu só posso ter essa conclusão para a Pfizer. Eu não posso concluir da mesma forma para a Moderna, ou para a Coronavac, ou para a AstraZeneca. Não posso, entendeu? Quando eu monto o experimento fatorial, eu analiso todas as combinações. E aí sim eu posso concluir para cada vacina qual que é a melhor dose. Posso verificar qual que é a melhor vacina. Então eu monto um experimento onde eu posso ter várias conclusões naquele experimento. Nossa, Léo, então o fatorial é top. É top. É um experimento que eu particularmente gosto muito de montar experimentos fatoriais. Mas qual que é o problema? Aumenta muito o número de tratamentos, né? As combinações deles são muito grandes. Com isso, você precisa de mais mão de obra, e às vezes mão de obra não é fácil. E você precisa de uma área experimental muito maior, a não ser que o seu experimento seja, um dos fatores seja local ou ano, né? Que aí vão ser áreas diferentes e anos diferentes. Mas qualquer outra possibilidade, você precisa de uma área experimental maior. E isso pode ser um problema para muitas pessoas, ok? Mas eu acho fatorial assim, se você pode montar experimento fatorial, você já pode responder duas coisas com um só experimento. Características, né, do fatorial. Então vamos lá. Os experimentos fatoriais geralmente são mais eficientes do que os experimentos simples, com um só conjunto de tratamento, e permitem tirar conclusões mais gerais. Então o que a gente está discutindo aqui, né? Acaba que nós conseguimos ter um número de conclusões muito maior do que quando eu faço um experimento simples. Por exemplo, né, se nós plantarmos 4 cultivares A, B, C e D em apenas um espaçamento X, só podemos concluir que A, por exemplo, é a melhor cultivar se esse espaçamento for utilizado. Mas se eu mudar o espaçamento, o produtor tal usa tal espaçamento, eu já não posso falar para ele que a variedade A é melhor. Porque é possível que com outro espaçamento, né, por exemplo, a cultivar B seja a melhor de todas. Então é muito complicado, né? Quando eu trabalho principalmente com essa parte biológica, qualquer mudança pode interferir no resultado. Eu não posso fazer um único ponto e achar que eu posso predizer para todo o resto, né? Não posso. Léo, para isso a gente tem machine learning. Nem machine learning. Para machine learning você tem que ter coletado vários pontos em vários locais, tá? E aí a análise de variância muito menos, né? Então o experimento fatorial com cultivar e espaçamento simultaneamente, ele possibilita que eu conclua tanto em relação a cultivar, quanto em relação ao espaçamento e em relação à interação entre os dois. Ou seja, pode ter que algum espaçamento uma cultivar seja melhor do que a outra e num outro espaçamento isso mude. Pode acontecer. Vantagens. Então o fatorial tem inúmeras vantagens. Permite o estudo de 2 ou mais fatores em um único experimento. É o que a gente tem debatido aí, né? Que é muito importante. É possível saber se os fatores são dependentes ou não, dado o resultado obtido pelas interações. Então, pode ser que eu estou trabalhando com 2 fatores que vão ser independentes. Um não interfere no outro. Se a interação é não significativa, é exatamente isso que eu concluo. Cultivar é independente do espaçamento. Agora, se a interação for significativa, aí a coisa já fica um pouco mais complexa. Então, se, por exemplo, a interação A e B apresentar um teste F não significativo,
Entende-se que os fatores A e B são independentes. Desta forma, a aplicação de um teste de comparação de médias para o fator A, independentemente do fator B, é válida. Ou seja, é possível tirar conclusões para o fator A sem se referir no fator B. E vice-versa. Mesma coisa, posso tirar conclusões do fator B sem me preocupar com o fator A. Esse é o mundo mais fácil de se trabalhar, Não tem interação, não tenho que me preocupar. O problema é que na maioria das vezes isso não ocorre. Na maioria das vezes nós temos interação. E quando a interação é significativa, conclui-se que os fatores A e B são dependentes. Ou seja, um interfere no resultado do outro. Com isso, o comportamento dentro do fator A ele é influenciado pela presença ou ausência do fator B e vice-versa. Nesse caso, não é possível tirar conclusões sobre um fator sem levar o outro fator em consideração. Ok? Então, dessa forma, nós precisamos estudar o comportamento do fator A dentro de cada nível do fator B e o comportamento do fator B dentro de cada nível do fator A. Eu já não posso trabalhar com eles de forma independente. Eu tenho que trabalhar com os níveis de um fator dentro do outro. E aí a nossa análise já se complica bastante, Não vai ser agora nessas aulas que nós vamos trabalhar com os testes de comparação de média, com o modelo de regressão, mas quando nós formos falar nas aulas lá na frente, vocês vão ver como que a análise fica muito mais complexa. A análise de variância é a mesma, não muda se é significativo ou não significativo. Agora, na hora de realizar o teste de comparação de média ou também os modelos de regressão, aí a coisa fica bem mais complicada. Agora, nem tudo é vantagem, gente? Como eu disse, não existe um experimento perfeito, senão a gente só realizaria ele. Temos também desvantagens para o fatorial. Então, a grande desvantagem dos fatoriais é que o número de tratamento cresce rapidamente em função do aumento do número de fatores ou do número de níveis dentro de cada fator. Olha esse exemplo aqui. Na primeira linha da tabela, nós temos fator A e B. Então, trabalhando com dois fatores. O fator A tem 4 níveis, o fator B tem 3 níveis. Se eu fizer 4 vezes 3, eu tenho 12 tratamentos. O tratamento é todas as combinações possíveis. Agora eu continuo com A e B, só que agora o fator A tem 5 níveis e o fator B tem mais 5 níveis. 5 vezes 5, 25. Tá vendo que eu mais que dobrei o tamanho do meu experimento? E eu aumentei um nível do fator A e 2 níveis do fator B. E isso fez eu mais que dobrar. Entende? Então, se eu tenho muitos níveis do fator, isso pode ser um grande complicador. E agora eu tenho 3 fatores, fator A, fator B e fator C. No fator A eu tenho 4 níveis, no fator B 3 níveis, no fator C 2 níveis. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então eu tenho 24 tratamentos. E na outra linha eu tenho 4 do fator A, 3 do fator B e 3 do fator C. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Eu aumentei só mais um fator, só mais um nível, do fator C e aumentou 12 unidades, 12 tratamentos. Tá vendo como ele aumenta muito rápido? Aí tem gente querendo trabalhar com 4 fatores. Não é possível, gente. É muito grande. Ou você vai fazer um experimento muito pequeno. Porque aqui eu estou falando de tratamentos, eu não coloquei repetição ainda. Eu não falei se é um DIC, se é um DBC. Por enquanto nós estamos trabalhando só a parte do fatorial. Aqui ainda tem que pôr repetição. Vou colocar 4 repetições, beleza. A primeira linha eu tenho 48 unidades experimentais. A segunda eu tenho 100. A terceira eu tenho 96. E a quarta eu tenho 120, 144.
Tá vendo como a coisa vai se complicando? Porque aqui nós estamos olhando só tratamento. Vocês estão falando, nossa, o experimento tá pequeno. Não, mas aqui eu tenho que colocar repetição ainda. Aqui são só o número de tratamentos que eu vou analisar. Entendeu? Então esse é um grande complicador. Existem formas de contornar esse problema, tá? A gente pode trabalhar com blocos incompletos, que como eu já disse, a gente vai ver lá na frente, que são blocos aumentados e látices. A gente pode trabalhar com fatoriais fracionários e a gente pode usar também o confundimento, que consiste em confundir o efeito de alguma interação sem importância prática com o efeito de blocos. Então, existem estratégias para contornar esse problema do número grande de tratamentos que nós podemos ter. Nós vamos aprender a trabalhar com eles mais para frente, tá? E é muito importante esse trabalho, ok? Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Essa aula é para vocês entenderem o que é o fatorial, entenderem como utilizar o fatorial, e as próximas 2 aulas nós vamos ver exemplo de um fatorial em DIC, exemplo de um fatorial em DBC, para vocês entenderem como são feitos os cálculos, o que muda de um para o outro. Não vamos fazer fatorial em DQL, porque eu confesso nunca ter visto um experimento de fatorial em DQL. Então, existe nos livros estatísticos? Existe, mas na prática a gente não usa, tá? Então vamos focar, né, naquilo que realmente é importante. E depois nós vamos ver essas questões aqui dos fatoriais um pouco transformados, né? Que seriam os blocos incompletos, fatorial fracionário, situação do confundimento. A gente vai ver isso em várias aulas, né? A gente vai ficar agora bastante tempo falando desse assunto. Tá bom? Então na aula de hoje é isso e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analyse oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.